Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos ao Papo Espírita dessa noite. É um programa da Comunhão Espírita de Brasília. Hoje o nosso papo nós vamos falar como sair das trevas. E para isso, aqui no nosso estúdio, estamos com a nossa convidada, Enô Souza, que é palestrante, dirigente da nossa casa e que vai nos trazer informações importantíssimas para todo aquele que se encontra na escuridão do sofrimento e das aflições. Tudo bom, Enô? Tudo bem, você? Felicidade estar aqui no Papo Espírita, né? A gente estava conversando e queria elogiar esse programa que é tão gostoso, né? Deixa todo mundo à vontade e é tão gostoso da gente assistir que chega de maneira fácil o conhecimento espírita. Nossa, Parabéns. prazer é nosso do Papo Espírita. Hoje estamos só a Enô e eu, Miriam dos Anjos, mas eu tenho certeza que vocês vão sintonizar, né, e vão acompanhar o nosso papo de hoje. Enô, sempre que a gente fala em trevas, essa palavra já nos causa apreensão, né? Medo, talvez porque ele fale muito próximo das nossas experiências de sofrimento, né? Interessante que eu tive a curiosidade de buscar no Google algumas informações sobre essa palavra. Ele estava dizendo também que nas nossas culturas religiosas, nós também a interpretamos como ignorância, como pecado, como retrato do próprio mal, e talvez por isso seja tão difícil lidarmos com essa palavra, que dirá com essas condições de escuridão que nós temos, né, internamente nas nossas aflições. Eu achei interessante, você esteve aqui recentemente na Comunhão, dando uma palestra até com esse mesmo título, né? Como sair das trevas. E você iniciou com a fala de Jesus, que está em João, no capítulo 8, no versículo 12, que fala bem assim: eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo, né? Quem me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Há mais de 2000 anos, Jesus nos dá dicas preciosíssimas como essa. E parece que a gente não entende, né, Enô? O que está acontecendo? Não, ninguém entende. Esse eu acho que é o grande desafio. E a doutrina espírita nos deixa muita vontade para raciocinar. Então, às vezes, as pessoas leem essa frase bíblica, falam, mas que coisa maravilhosa. Então, quer dizer, se eu estou com Jesus, minha vida está ok, está iluminada. E aí, no final das contas, a gente olha e fala, não, mas não está assim, desse jeito. Como que eu me sinto infeliz? Como que eu posso me considerar ansioso, depressivo? Como que eu posso estar olhando para a vida e sentindo um peso enorme se eu conheço Jesus? Eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus. Então, Jesus, quando falou isso, o que exatamente ele quis dizer? Então, acho que o papo aqui nosso, a gente pode começar questionando isso. Por que andamos nas trevas? Como você bem disse, a treva está muito ligada ao sofrimento, à dor, muitas vezes à ignorância, porque não se conhece uma outra realidade, uma outra forma de viver, e a gente fica ali amassando o barro, como se diz, amassa bastante o barro e sente o peso, e aí começam as discussões com Deus, com Jesus, e aquela história, a barganha, né? muitas Ó vezes, vida, né? ó céu, ó azar, coitada de mim. E nós espíritas temos muita gente que já chega e fala, não, é que eu nasci assim, nasci para sofrer, ai, eu tô pagando tudo da outra vida. Nossa, e o que você está falando é tão importante, porque às vezes a gente crê, né, nessa inverdade de que nós nascemos para nascer e que a gente só aprende pelo sofrimento, que né? a gente veio pagar, só veio pagar. Exato. Não, a gente veio para evoluir. Tanto que uma das leis importantes da doutrina espírita é a lei do progresso. Nós estamos aqui para progredir, para evoluir. Por sofrimento? Sim, mas também tem alegria. Está aqui Jesus deixando claro, olha, quem me segue, né, vai ter luz, não vai andar nas trevas. Aí que nós temos que entender, o que ele quer dizer? Por que ele fala de uma forma que
não deixar claro. Tem hora que a gente pega, assim, Jesus, vem cá, me explica, querido, me explica, porque tá muito difícil esse negócio de falar em parábola, em falar de uma forma que você lê 10 vezes e não entende. Então, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, alguns conceitos são chegados a nós. O primeiro conceito nosso, nós acreditamos em Deus. Né? Espiritismo acredita em Deus. Eu já tive muita gente chegando aqui dentro da casa, em sala de aula, e falando assim, mas vocês acreditam em Deus? Ué, como Vocês não? seguem o Cristo, né, Vocês Jesus? seguem Cristo? O que é? Então, tem ainda, infelizmente, uma ideia muito equivocada da doutrina espírita. Então, uma das coisas, nós acreditamos em Deus. Agora, nós estudamos dentro de toda a obra de Kardec que o Deus que nós acreditamos é um Deus de amor, é um Deus justo, é um Deus soberano, é um Deus que nos ama, assim, de forma que a gente não consegue nem entender. Então, você está falando da fé também, né? Está Sim, trazendo para essa nossa conversa o sim. entendimento do que seja fé, né? Sim, e a gente pauta isso e fala, bom, então se esse Deus, ele é amoroso, cabe um sofrimento, e Deus manda Jesus. Então, para nós, Jesus não é Deus, Jesus é Jesus, Deus é Deus, Deus é o Criador, Deus criou tudo, inclusive a Jesus. Então, Jesus é o nosso espírito, irmão amado, muito evoluído, que teve como uma grande missão cuidar desse planeta Terra. E aí vem Jesus vivenciar aqui para nos mostrar, para nos ensinar o que é amor. Porque se nós pensarmos, né, na doutrina espírita, nós estudamos as 3 revelações. A primeira revelação em relação a Deus, Moisés. Então, os 10 mandamentos na pedra, escrito lá firmemente os 10 mandamentos de Deus. Então, traz num primeiro momento à humanidade a noção de um Deus punitivo, de um Deus vingativo. Até porque naquela época a civilização era extremamente belicosa. Era o que né? dava. Era o que dava. Tinha que porque ser um certo rigor. a né? lei até então era olho por olho, dente por Sim. dente. Então, se você foi lá, roubou uma cabra minha, eu vou lá e vamos pegar a cabra sua. Se você pegou dinheiro meu, eu te mato. Era a lei do mais forte. E aí chega Moisés e fala, opa, vamos calmar aí, existe um Deus aqui, ó. Tem 10 mandamentos para a gente começar a vivenciar. Então, nós vamos vendo que Deus é muito paciente. Ele coloca as coisas, as revelações, à medida em que a humanidade consegue compreender. Então, num primeiro momento, surge esse Deus vingativo, esse Deus que, ó, se você não fizer, então você paga. Mas num segundo momento vem Jesus. E Jesus traz o quê? A lei do amor. Tanto que é perguntado para Jesus, você veio descumprir a lei? Eu não vim descumprir a lei de Moisés, pelo contrário, eu vim aplicá-la. Eu vim ensinar o que é o amor. E aí, para nós, para a doutrina espírita, ainda tem a terceira revelação, né? Que vem através do espiritismo, que é justamente o quê? Esse Deus, além de te amar incondicionalmente, além de ter mandado aqui Jesus para vocês entenderem a lei do amor, ainda traz a doutrina espírita trazendo o seguinte, não tem um Deus vingativo que vai te punir, mas tem um Deus que vai querer que você entenda a sua consciência, que você tenha a reflexão dos seus atos, você tenha a autorresponsabilidade pelo que você faz. E aí a gente olha, meu Deus, e agora? Eu sou responsável pela minha vida? Sim. Então, quando nós pegamos Jesus, falando assim, se você me segue, você não andará em trevas, vai ter luz para você. O que é seguir? Seguir não é conhecer. Seguir não é, eu ouvi falar de Jesus. Não, olha, Miriam, eu realmente sei, adoro as histórias de Jesus, são cada parábola bonita, E às vezes eu sei de cor cada parábola. Nossa, né? eu adoro, não, que coisa boa é eu sentar assim na frente de uma imagem de Jesus e ficar, aquilo aquece o meu coração. Nossa, eu adoro ver filme de Jesus, adoro ler, adoro. E você pratica tudo o que você
aprende, todo o conhecimento do Cristo que chega a você. Então, se a gente se atentar nessa passagem que nós estamos falando de João, ele fala seguir. Seguir é mais do que conhecer. É seguir. Ou seja, é nós, de forma humilde, reconhecendo que temos muito a aprender, é pegar os ensinamentos de Jesus e sempre pensar, quando a gente vai agir, o que eu estou fazendo? Condiz com o que Jesus faria? Condiz com os ensinamentos de Jesus? Que é aquela história, né? Quantas pessoas vocês aí não conhecem, a gente conhece, que fala de Jesus, né? Aqui, ó, crucifixo aqui, e faz. Dentro de casa não fala nem boa tarde, nem bom dia, nem boa noite. E tem uma outra também, né? Uma outra característica, outro comportamento, né? Às vezes também por se sentir seguindo, né? Conhecedor, né? Da parábola, conhecedor dos ensinamentos do Cristo, do Evangelho, também acha que não merece por ser seguidor, por estar seguindo, né? Conhecendo, seguindo no sentido não de aplicar, mas de conhecer, né? Acha que não vai ter problemas e esquece de uma outra fala do Cristo que também fala, na vida tereis aflições, e essas aflições a gente pode trazer para o entendimento. Viveremos momentos de escuridão, né? Sim. Porque esse sofrimento, as nossas aflições, nos coloca nesse lugar de escuridão, de não vermos uma luzinha no fundo do túnel, né? De não conseguirmos, às vezes, entender o que nós devemos fazer, né? E esse medo e também essa nossa apreensão, essas nossas dúvidas, porque você está nos levando à reflexão de que sair das trevas, antes de tudo, como disse Jesus, né, para ter a luz, é necessário ter fé nesse Deus que você nos trouxe, de compaixão, de amorosidade, né, de paciência conosco, né, para que a gente possa entender de forma consciente os seus ensinamentos. Às vezes, nesse medo, nesse comportamento de medo, de dúvida, de uma fé vacilante, nós mergulhamos cada vez mais nesse estado de escuridão, né, Eno? Eu gosto do termo, fé vacilante. Gostei. Por quê? Porque a gente vacila, a gente oscila. Tem coisa que a gente fala assim, não, isso aqui eu já entendi. No outro dia você está batendo na mesma tecla, no mesmo erro, e aí nós vamos vendo como é difícil o amadurecimento nosso espiritual. Então, quando nós entendemos que nós temos um corpo, mas que há um espírito, e ele que é eterno, ele é que tem todo o HD das nossas emoções, da vida de agora, das vidas anteriores, que carrega todo o arcabouço que nós temos, que nós adquirimos nas nossas existências, aí a gente olha e fala, mas por que eu sofro? Deus está me castigando? Não, Deus está te dando a oportunidade de você aprender. Deus está dando a oportunidade de você olhar para a vida de uma outra maneira, ressignificando. E aí fala, mas como que eu faço para ressignificar? A primeira coisa, entenda, a maior e principal lei de todas é a lei do amor. E aí a gente tem Mateus, falando, mestre, qual o maior mandamento? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensar, de todo o seu sentir. Aí fala, que bonito isso. Mas não é só bonito, é profundo. Porque quando fala assim, ama o teu Deus de todo o coração, você tem que sentir Deus. Você tem que sentir. E muitas pessoas chegam aqui nessa casa e falam, eu não consigo sentir Deus. Aí já vem com a história, porque o obsessor tá pegando, o obsessor. Não, calma, o obsessor, ele é teu companheiro, é um espírito igual a você, com a mesma ignorância que a sua, e dizendo que o obsessor tem muita afinidade com a gente. Né? Mas aí a gente quer sentir Deus e não consegue sentir Deus. É a maior reclamação das pessoas. Mas sabe, tem que sentir. Só te interrompendo, mas pegando esse seu gancho, porque eu vejo que é muito fácil, talvez, para a gente justificar essa nossa debilidade, essa nossa fé vacilante, essa nossa necessidade de tira as dificuldades de mim, né?
porque a gente está muito vivendo para fora, né? Então, a gente espera que as coisas, que as circunstâncias, que as pessoas, inclusive, resolvam o nosso problema. Então, a gente inventa mil artimanhas. Então, a gente frequenta diferentes religiões, aumentamos, às vezes, a frequência, né, de ida naquela instituição que melhor a gente se identifica, aumentamos a nossa reverência, né, a imagens, né, contemplando, rezando por imagens que a gente considera de seres que foram santos, né, mas está tudo, é como se tudo isso resolvesse uma coisa extremamente importante que a gente vai aprendendo, e que aí é sair das trevas, tudo depende de mim, da minha atitude, nada acontece fora que não aconteça dentro de mim. É isso que você está trazendo também, né? Isso. Então, se você falar assim, como eu sinto Deus? Se tornando amiga de Deus. Isso é um ponto que as pessoas precisam pensar. Se eu te perguntar eu preciso assim, ser perfeita para sentir Deus? Não. Eu vou te colocar uma coisa simples, bem prática. A Xuxa, quem que foi o primeiro namorado da Xuxa? Você sabe? Não lembro. Pelé. Ah, é verdade. Depois, a Xuxa teve alguns relacionamentos, depois vazou, namorada do Senna. Depois do Senna, veio Luciano Zafir. Sim. Xuxa não tem uma filha? Sim. Sasha. Quem que não sabe disso, gente? A maioria de nós brasileiros sabemos dessa situação. Mas te pergunto, você é amiga da Xuxa? Não. Você conhece a Xuxa? Sim. Você ouviu falar da Xuxa? Sim. Você sabe da vida da Xuxa? Através do quê? Do que é colocado nas mídias. Por que você não é amiga da Xuxa? Porque você não consegue ter intimidade com a Xuxa. Você não convive no mesmo ambiente, você não está no mesmo lugar que ela está, você não é vizinha dela, você não mora na mesma cidade que ela. É mesmo assim, acontece com a nossa relação com Deus. Para a gente, hoje, é ter a consciência que para ser amigo de Deus, nós temos que fazer por onde? Deus está ali aberto, esperando a gente e sempre, né, em cima, assim, cuidando de cada um de nós, de cada detalhe, mas nós precisamos olhar e falar, ô Pai, eu estou aqui. Mas nós precisamos ter essa disposição de tempo, de ir para o deserto nosso interno, quando fala, ajoelha-te no teu quarto em oração, está dizendo que tenha momentos seu com Deus. E quando a gente não tem esse momento nosso com Deus, porque a gente não tem tempo, porque a vida é muito corrida, é muita coisa para fazer. E a gente também prioriza outras questões. A gente está, né, invertendo a prioridade. Nós estamos invertendo. E aí vem Jesus e fala, ama o teu Deus. Primeiro mandamento, ama Deus. Ama Deus. Aí a gente inverte. A gente olha e fala assim, não, mas peraí, é que eu tenho que entregar tal coisa, eu tenho que correr ali, eu tenho que fazer tal coisa. Mas e Deus? E o seu momento com Deus? Isso está fazendo com que a humanidade se distancie do principal, que é o quê? Deus. Primeiro mandamento maior de todos, ama a Deus de todo o seu coração. Então você tem que sentir Deus. Dedica um tempo para você sentir Deus. Como eu sinto Deus? Bom, abre o seu coração, fala, né? Eu acho engraçado que tem muito espírito que fala, bom, eu me tornei espírito, não sei mais como eu faço para conversar com Deus, eu tenho que conversar, com mentor, com espírita, com mentor, fica perdido, conversa com Deus, Deus é Pai. E tem uma outra coisa, né? Somos filhos de Deus. Somos. Se nós, em questões materiais, trazemos em nós o DNA de nossos pais, se somos filhos de Deus, Deus também está em nós, né? Ele não está em um lugar fixo, né? Ele está em nós, né? Por isso essa visão. Volta Exato. E essa conversa interna me faz lembrar aqui que, na verdade, eu sei o que Deus espera de mim, né? O que Ele espera? Que eu seja, cada etapa da minha vida, cada etapa da minha encarnação, à medida que eu vou compreendendo essas verdades, que eu seja uma pessoa cada vez melhor. O que é uma pessoa melhor? Que faça o bem, né? Que aquilo que eu faça, eu paro, questiono, isso que eu estou fazendo, se todo mundo fizesse, tornaria o mundo melhor ou tornaria o mundo pior? É um filtro moral, né, que a gente deve estar passando. Então, se eu sei o que devo fazer, né, para onde quero chegar, as minhas atitudes têm que ser pensadas, presentes, né, conscientes, né? Isso também poderia ser falar com Deus, não? Com certeza, com certeza. Essa entrega nossa para o bem,
Quando a gente consegue parar e começa a questionar o que eu estou fazendo, mas é o melhor? Porque eu sempre falo, os espíritos falam conosco através do pensamento, mas Deus fala conosco através do sentimento. Sabe aquela paz no coração? Quando você faz alguma coisa e você sente, fala, nossa, que gostoso. Não dá aquela massagem, aquele quentinho, assim? Quando a gente faz bem feito uma coisa, é isso que a gente sente, né? Deus. Trabalho é Deus, feito, é Deus, é Deus. Então, isso a gente precisa sentir mais vezes. Agora, ao contrário, quando a gente está agitado, inquieto, impaciente, perde o sono, perde a vontade de comer, não tem mais paciência com as pessoas, nós estamos na escuridão, estamos lá na treva. Por quê? Porque nós nos afastamos da nossa fonte primária, que é Deus. E dos nossos objetivos, né, de sermos melhores. Exatamente. Né? Porque nesse quadro que você está falando, estou só te interrompendo, Tá? melhor, mas não, o papo pode tá ir, tão, vamos esse lá. assunto é tão assim, né, é tão interessante, gostoso, né? Porque à medida que eu fico nessas preocupações privilegiando questões que não são minhas questões espirituais, eu fico num emaranhado de coisas que vão, nesse afastamento, fazendo com que eu só pense em mim. Então, só olho para os meus interesses, relaciono-me com as pessoas conforme as minhas expectativas do que eu desejo. Então, a gente vai muito para o lado do egoísta, né? Do egocêntrico. Porque ser melhor, né? Ouvir Deus, né? Nesse sentimento que você está nos chamando, é sentir-se que você é capaz de fazer as coisas para o outro sem esperar reconhecimento, nada em recompensa, troca, né? Nada em troca. E aí é onde o bicho pega. Porque é aquela história. Você pega o amor que nós conhecemos mais profundo na Terra, amor de mãe. É um amor incondicional? Depende. Eu acho que ainda hoje, se a gente for bastante A verdadeiro, gente fala né? que é incondicional, mas ai do meu filho se não fizer exatamente o que eu quero, eu vou ficar chateada, eu vou ficar zangada. E quando os filhos crescem, a gente começa a sentir mais isso, porque quando eles são pequenininhos, tá tudo debaixo ali da sua asa, você tá comandando, você não sente, mas o filho cresceu, meu Deus, é aquele vazio, aquela coisa e você Perdeu o controle, né? perdeu o controle da situação. Aí nós somos, não, a gente ama o filho incondicionalmente. Será que é esse amor incondicional de Deus para nós? Deus fica chateado com a gente? Não. Então, quer dizer, o amor, Chico falava, né, que o amor de mãe é um segredo entre Deus e a mulher. Que é um amor que a mãe sente, porque tá ali na gestação e aquele contato direto e dando a vida realmente e a amamentação. Então, nós somos muito privilegiadas nesse sentido, porque realmente nós conseguimos ter uma experiência que é indescritível. Quando você é mãe, você olha e fala, realmente, isso é muito diferente de tudo o que eu vivi. Aí a gente fala, é forte, é muito forte. E aí, quando a gente pega esse amor que é forte, muito forte, vem Jesus e fala assim, mas isso é só uma pontinha do que é o amor do Pai por você. Porque o nosso amor, a gente usa a palavra amor ainda muito distorcido, né? Porque nessa fala nossa, né, da conversa que você está trazendo aqui, do amor incondicional da mãe, né? Ainda é um amor muito posse. Meu filho. Meu filho. Meu, né? Aí eu criei filho para o mundo. Pois é. Aí, deixa o filho sumir um mês para ver o que você vai fazer. E depois também, assim, qual foi a intenção desse? Eu criei o meu filho para o mundo, da boca, né, para fora. Que mundo é esse? Exatamente. Que ela está querendo? Porque o mundo está dentro da gente também, né? Isso. A gente, se queremos um mundo de amor, um mundo de paz, tudo começa no lar, que é o nosso primeiro laboratório, né, de exercício do amor. Porque ainda é muito, nós ainda somos, como temos uma fé frágil, né? Vacilante, nós também temos um amor que às vezes é entrega, que às vezes é posse, que é controle, e a gente ainda está tanto nessa balança, né? Vai para um lado, vai para o outro, sem entender esse amor que o Cristo trouxe, né? O amor de Cristo é uma coisa, se a gente pegar a vida de Cristo e estudar, tem hora que a gente olha e fala, meu Senhor, eu estou muito longe disso ainda. Mas o bom é que para nós espíritos nós sabemos, um dia seremos também
estaremos no mesmo nível espiritual de Cristo. Como que a gente galga essa escala? Como que nós vamos fazendo? Errando, acertando, botando as coisas na balança. Né? Isso aqui é o melhor que eu consigo fazer? É realmente o que está ao meu alcance hoje? Então, em todas as nossas ações, se a gente passa a refletir e falar, Jesus, me socorre aqui, amigo. Ô, meu irmão, me ajuda. Né? Eu estou perdida aqui, me ajuda. Você acha que você não vai ter ajuda? Vai, Certamente. porque você está elevando ali. Agora, para quem não faz isso e só fica assim, ai, minha vida é difícil demais, tudo dá errado. Que Ai, tá acontecendo isso comigo? cadê o Por meu quê? mentor tirou Por que comigo? férias? Não, meu mentor tirou férias, não volta das férias. Ou então, né, qual que é o meu mentor, o nível do meu mentor? Não questiona isso não. E às vezes a barganha também fica muito evidente. Sim. Nossa, mas eu estive o tempo todo trabalhando na seara e acontece isso comigo. Exatamente. Ou seja, Então, para nós, a gente tem que refletir que esse amor de Jesus, que Jesus trouxe, que Jesus ensina, a gente tem muita dificuldade de compreender. Aí Kardec chega e dá uma facilitada, fala assim, qual a maior lei? Lei do amor, justiça e caridade. Aí eu falo e por quê? Não é ou, é e. Então, para eu viver seguindo Jesus, eu tenho que entender essa lei. Justiça, amor e caridade. Aí o bicho pega. Por quê? A justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Porque a justiça de Deus, ela age por meio do amor. É o que justifica, por exemplo, você ter 2 inimigos numa vida passada, reencarnando como irmãos gêmeos nessa vida. e seus filhos. Entendeu? Exato. E meus filhos. Aí você olha e fala assim, mas o que Deus quer? Te ensinar por meio do amor. E nós, homens, a nossa lei de justiça, ela parte desse princípio que você falou um pouquinho atrás, né? O que eu estou fazendo? Se todos fizerem, nós vamos ter harmonia na sociedade? Se a resposta for não, opa, então não estou agindo legal. Tá? Então, quando a gente estuda princípios de direito, Kant, que é um filósofo, ele chega e fala isso, olha, para você exercitar a justiça do homem, você parte sempre dessa premissa. Se o que eu estou fazendo todos fizerem, eu vou causar desarmonia? Pensa simples. Estou no semáforo de madrugada, sinal vermelho. O que o brasileiro faz? Com medo, passa o semáforo. E se todo mundo passar, o que vem de lá, o que vem de cá, vai dar ruim? Por exemplo, a gente estava uma vez andando na Suíça, 3 horas da manhã. 3 horas da manhã com um amigo que morava lá. Não passam? Não passam. E a gente, mas qual o problema? Não abriu. Então, quer dizer, já é um povo com uma consciência desse todo social. Então, a justiça, para nós, ela já tem, todos nós temos um sentimento dentro da gente quando a gente age certo, quando a gente age errado. Às vezes a gente conta uma mentirinha, uma historinha para enganar, mas o sentimento tá lá. Eu falo, o GPS de Deus tá lá dentro de você, para você sentir isso que eu tô falando. A gente sente Deus. Fiz errado, vai pesar. Fiz certo, quentinho no coração. E Deus, pela justiça dele, ele ensina que ele aplica a justiça pelo amor. Aí vem a segunda coisa, lei do amor. Aí fala, opa, como que é isso? Bom, como que eu vou conseguir amar quando eu exterminar o egoísmo e o orgulho de mim? Para nós tá fácil? De jeito nenhum. Não tá, né? Quem que nunca disse aquela frase assim, nossa, eu tô muito chateada com a fulana. Ai, se ela quiser agora também, é do meu jeito. E a gente acaba se tornando duro, frio, e aí entra para exercitar o amor, a gente aprendeu o que é caridade. A visão da caridade só material, ela é muito pequena e deixa a gente lá na treva. Para sair da treva, caridade material é importante? Muito, muito. Mas nós temos outro tripé para caridade, que é o quê? Benevolência, a indulgência
e o perdão. Aí, quando a gente para e vai pensar, mas o que é a caridade? Emmanuel fala, né? Caridade é a intensificação do bem. Eu gosto porque é uma definição bem pequenininha. Então, eu Extremamente intensifico, profunda, né? eu intensifico o bem dando um bom dia pro meu porteiro, eu intensifico o bem não jogando um papel onde não era para jogar. Então, eu começo a estar atenta para isso. Eu estou conseguindo intensificar o bem? Comecei a entender caridade. Benevolência é olhar para o meu próximo querendo realmente o bem. É querer o bem do outro. Não essa visão, quando eu me pego com aquela visão egoísta, nossa, mas por que o fulano isso? E hoje, com essas redes sociais, é uma loucura, né? Você começa a ver, tem tanta coisa boa para ver, tem muita coisa boa, como se as pessoas, né, vão assistir esse programa, assistimos o Papo Espírita, tanta coisa boa para ver, mas tem muita coisa também que leva a uma escuridão coletiva, né? Exatamente. E há uma consciência coletiva de que para eu ser feliz, eu preciso ter. E a gente esquece. Jesus fala que para você ser feliz, você precisa ser. Tanto que, ele curou um leproso, né? A tua fé te curou. Vai, não peques mais. Isso quer dizer o quê? É você com você. Então, nós podemos ter o nosso céu, a nossa luz, a nossa autoiluminação através do quê? Dessa compreensão. Eu sou benevolente, eu consigo desejar o bem às pessoas. Eu sou grato quando eu acordo pelo meu dia, pela minha vida, pela minha saúde, pelas coisas que estão me chegando, por todo o conhecimento que me chega. Indulgência. Eu olho como o erro do outro. Como que eu enxergo o outro? Você vê, tem gente que tem raiva dos pais, tem ódio da mãe, não quer saber do irmão. Indulgência. Se errou com você, tenta se colocar um pouquinho no lugar dele. No lugar dele você teria feito outra coisa, muito melhor. Aprenda a amar o erro do outro também. Por quê? Porque é uma forma de equilibrar as relações. E o perdão, que é a gente buscar a ressignificação. Quando fala assim, perdão, esquecer. Você não vai esquecer, não. Isso é problema de memória. Não é problema de memória. Pelo contrário, é eu lembrar do que aconteceu, mas eu conseguir contar a mesma coisa com sentimento de amor. Com o sentimento de que, poxa, olha, realmente aconteceu isso, sei lá, meu marido me traiu e tal, mas depois ele se arrependeu, pediu perdão e hoje a gente vive tão bem, eu amo tanto meu marido, é uma pessoa que, nossa, me completa. Ela vai apagar aquele sentimento do passado que ela teve? Não, ela viveu aquilo lá, causou dor, mas também causou crescimento, causou compreensão, causou exercício dessa caridade. Aí você vê como que eu saio das trevas. Lei, amor, justiça e caridade. Você está trazendo também, né? Você vai falando, eu vou aqui pensando, né, mil coisas. Viver momentos de escuridão, nós ainda vamos viver pelas nossas imperfeições, não é? Aflições, nós vamos passar pelas nossas escolhas, somos responsáveis pelas nossas escolhas. E eu acho muito interessante quando eu aprendi e aí entendi, né, o princípio de que tudo que acontece tem um significado para a nossa vida. E que isso é para a nossa melhoria. A gente é muito rebelde, a gente se rebela, não gosta, não quero, não aceito. Mas nos momentos de aflições, quando a gente entende, isso chegou para mim por um motivo. E chegou porque eu tenho em mim já a capacidade de passar por essas aflições. Porque a gente passa, durante a nossa vida encarnada, 1000 perrengues. E passamos desses perrengues, depois vem outros perrengues, não é? Para lembrar isso, é aprendizado. Então, à medida que eu vou aprendendo, tudo bem, mas na medida que eu fico na rebeldia, não aceito, eu continuo nas trevas. E tudo que você está nos trazendo aqui, né, sair das trevas é um exercício. É aplicação de vontade. Eu tenho que ter, é compreensão, né? Ninguém dirige um carro sem antes ter aprendido na aula, né? Como é que se dirige, como é que faz. Mesmo os carros automáticos, né? Que facilitaram, mas sem conhecimento, a gente não vai para lugar nenhum, porque se eu não reconheço em mim
minhas imperfeições, se eu não reconhecer em mim sentimentos, né, impulsos que me afastam desse bem no qual eu procuro, que eu sou destinada a ser melhor, eu simplesmente vou me mantendo nessa condição, né, de rebelde, de insatisfeito, de inadequado, quando na verdade essa escuridão vai me prender à medida que eu não reconheço, porque é aquilo que eu não conheço. O que eu faço? Eu não conheço, então que ele eu não me diz nada, né? Não me faz sentido, né? Tanto que o livro dos Espíritos fala, né? O mal existe. Pois é. O E o que é? vos parece mal Isso. é ignorância, porque ainda você não conheceu bem, porque o dia que você conheceu bem, você não volta mais. Então, isso é muito importante que você está falando, a gente entender que momentos ruins todos temos. Né? Hoje está uma grande mania de falar assim, não, eu sou depressivo, né? Eu sou ansioso. Você está depressivo, você está ansioso. Por quê? Porque eu sou é a sua essência é divina. Então, é uma fase que você está passando, aonde o convite, com certeza, desse Pai amoroso é: volta para dentro de ti, entende a sua dor, compreende a dificuldade, porque na dificuldade sempre vai ter grandes ensinamentos. Dói, dói. Tem dia que a gente olha e fala, meu Deus, como eu levanto dessa cama aqui, porque eu tô com um problema até aqui. A hora que você respira e fala, bom, tudo que Deus faz é justo, é bom e é perfeito. Então, eu preciso abrir o meu olhar para a vida e falar, Deus, me ajuda a entender, a compreender qual o ensinamento que eu preciso acrescentar na minha existência. Não é sofrer por sofrer, não é se mutilar, eu mereço, nossa, tenho mesmo que sofrer muito. Não, não é isso não. Ao invés de pegar toda a dor que a gente tem, converter ela no ensinamento de grandiosidade, de aprendizado, é melhor. Zé Carlos de Luca fala assim, que a dor, né, ela é sempre, sempre uma cura para o espírito. Olha para você ver. Então, sofre dor, por quê? Porque tá doendo lá no seu espírito e isso precisa ser cuidado. A doença, ela reflete fisicamente, mas a cura de uma doença é lá para o seu espírito que está precisando ser cuidado, ser tratado. Então, que a gente possa estar mais atento, Miriam, nesse que a gente vê as trevas, a gente olhar e falar assim, bom, todo lugar trevoso vai ter um fim. E depois, porque treva e escuridão é a ausência de luz. De luz. É então, só uma faísca de luz. Então, é a gente procurar um interruptor. Onde está esse interruptor? Porque quando você apertar o dedinho ali, olha, e muitas vezes eu insisto em falar para as pessoas que não fica procurando coisas grandiosas. Mas as pessoas, eu quero fazer a diferença no mundo, eu quero ser famoso. Não. Procura no seu dia a dia pequenas mudanças de forma disciplinada, de forma consciente, constante. O que vai fazer? Vai fazer com que você mude a sua visão sobre a vida. E você mudando a visão sobre a vida, você vai estar aprendendo com certeza o amor. E se você aprendeu o amor, não tem escuridão. Você é um seguidor de Jesus. Você não é um adorador de Jesus. Então, que a gente possa entender que há diferença entre adorar, Deus, você é lindo, você é maravilhoso, meu Deus. Não, entre seguir, que é agir. Né? Oração, orar mais ação. A gente ora, mas a gente age. A gente age, né? A gente age. Então, a gente entender que quando nós agimos com a consciência do bem e com o sentimento do amor, nós vamos sair da treva. Nossa, perfeito.
O tempo sempre se esgota, né? Rápido Nossa, demais. rápido demais. Muito Porque rápido. é um assunto que é tão comum Não se esgota. em nós, né? Essa vivência de aflições, essa necessidade de eu preciso encontrar essa luzinha no final do túnel. E aqui conversamos, e você em especial nos trouxe tantos esclarecimentos, né? Que bom. Que é muito interessante que cada um de vocês ouçam novamente, né, esse papo, pausem, reflitam, porque não existe uma receita, Não. mas existe um compartilhamento de entendimentos que às vezes a gente nem tinha pensado nisso. Nossa, a Eno falou, não é que é verdade? Vou testar, né? É isso Teste, mesmo. e a gente vai aprendendo que a gente vai testando e vai encontrando o caminho que antes era tão difícil e tão tortuoso, né? Eno, muito obrigada por esse papo, obrigada por ter dado tantas dicas para que a gente consiga iluminar, né? Dar aquele fachozinho de luz na nossa caminhada, em especial quando nós estamos nas nossas aflições, nos nossos sofrimentos, né? E para quem está escutando a gente, né? Tenha consciência, a treva faz parte de um caminho de libertação, de um caminho onde você tem a oportunidade de sentir medo, tristeza, fraqueza, solidão e olhar e falar, não, esse não é o caminho que eu quero o caminho da luz, da paz, do amor. E aí você começa a tomar consciência que você, né? Pode mudar tudo. E Jesus ensina, o reino dos céus está onde? Aqui, com a gente. Que nós possamos procurar realmente essa paz, esse conforto, nessa vivência genuinamente cristã, seguindo Cristo e não adorando. Nossa, obrigada, Eno. Obrigada. E se você gostou, dá um like, compartilhe, faça os seus comentários também. Isso tudo nos ajuda, né? A que a gente faça a escolha dos nossos temas, que a gente melhore, né? As nossas abordagens também. Bom, o Papo Espírita vai ao ar todas as quintas-feiras, às 18h45, no canal da Comunhão Espírita no YouTube, TV Comunhão. Nós temos mais de 300 programas, né? Numa outro canal, que é o canal Comunhão Espírita de Brasília. Temos diversos assuntos que vai ajudar nessa busca de maiores entendimentos. A você que nos assista, que seus dias sejam iluminados. Até mais.